Opa! E aí pessoal, beleza? Quanto tempo, né? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errances aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e esse aqui é mais um vídeo da série Leituras. E eu queria falar com vocês de um livro que eu li recentemente que chama Palmares e Cucaú, O Aprendizado da Dominação. O livro é da Silvia Runold Lara, que é professora da Unicamp atualmente. O livro foi publicado pela EDUSP, a editora da USP, né, em 2021, apesar do livro ser derivação das pesquisas da Silvia Lara vinculada à Unicamp. A matriz, né, desse livro deriva de uma tese que ela apresentou no processo de titularidade, que é quando o professor se torna professor titular da casa, da Unicamp no caso. Então, para quem não conhece, né, os meandros universitários, no contexto das universidades públicas, né, as pessoas têm que ser no mínimo mestre, mas em geral doutor, que é o próximo título. Então você faz a graduação, depois você faz o mestrado, depois você faz o doutorado. Como doutor você concorre ao concurso, e aí se você entra como professor, aí tem a carreira interna à instituição, que aí você pode ser professor associado, aí professor efetivo, e aí tem concurso para professor livre docente e concurso para professor titular. A Silvia Lara escreveu essa tese para participar de um concurso para professor titular da Unicamp. E ela foi aprovada, e ela é professora titular da Unicamp hoje em dia. O livro compila os achados de pesquisa dela no contexto de professora pesquisadora e essa matriz que ela apresentou na tese. Então, que trata justamente, como bem aponta o título do livro, para a historiografia relacionada ao famoso Quilombo dos Palmares e ao menos famoso, mas igualmente importante em termos históricos, Quilombo de Cucaú. E o que ela tenta fazer é retomar a tradição historiográfica, então um livro que é eminentemente comprometido com a disciplina História. Ela inclusive diz, isso faz muito sentido para quem lê o livro, que tem dois argumentos entrecosturados ao longo do livro. Um deles diz respeito a essa história do Quilombo dos Palmares e do Quilombo de Cucaú. Outra tese que vai se desenvolvendo ao longo do livro diz respeito ao estatuto da incursão nos arquivos, do acesso a fontes primárias, do cotejamento de fontes primárias e um tema que ela trata um tanto ao longo do livro, que é o campo do contexto em que os arquivos foram produzidos. Então ela tenta analisar a forma como os documentos são produzidos, considerando a conjuntura da época em que aquele arquivo foi produzido. Porque a gente pode achar, né, você acha ali uma carta enviada pelo governador de Pernambuco para o rei de Portugal. E lá ele fala que ele conduziu as tropas e venceu não sei quem. E aí fala, bom, de acordo com o arquivo, então o governador venceu as tropas, ele conduziu as tropas e ele venceu tal batalha, e ele está contando isso para o rei. A discussão que a Silvia Lara levanta bom, mas isso é o governador falando. Qual é o interesse do governador? Qual é o interesse do rei? Em que contexto ele mandaria uma carta como essa? Até que ponto esse elemento pode ser cotejado com outros? Então a perspectiva dela, ela envolve não só uma incursão às fontes primárias, a gente chama de fonte primária o material que diz respeito primariamente ao campo que você está estudando. Então, se eu estou estudando Palmares, eu poderia ir direto aos arquivos, como a gente chama, né? Que é a fonte primária. Então, o que o povo escreveu ou o que a gente consegue acessar daquela época. O livro da Silvia Lara, por exemplo, é uma fonte secundária, né? É dela que eu estou falando aqui. Então, ela fala não só do cotejamento das fontes primárias, mas do método na interpretação daquilo que a gente encontra nas fontes primárias. Essa discussão é uma discussão bastante técnica, como vocês podem imaginar, mas eu vou focar no outro aspecto, ainda que eu ache esse muito interessante. Então, quem gosta de história, quem gosta de arquivo, o povo que gosta do Foucault é doido para falar de arquivo, então acho que vale a pena dar uma olhada ali nas discussões que a Silvia propõe, muito interessantes, sobre a metodologia no cotejamento das fontes primárias nesse contexto, né, de material histórico, né, historiográfico. Então, bom,
Agora, Palmares, ela discute bastante, eu achei muito convincente, achei uma tese muito interessante, ainda que ela, é claro, possa soar polêmica a alguns de vocês. É, ela prioriza essa dimensão histórica, como eu já disse, né? Então, uma das coisas que ela faz como pressuposto do trabalho dela é se desvencilhar da matriz sociológica e política que se apropria, vamos dizer assim, dessa temática. A temática Palmares, temática zumbi, temática Gana Zumba e menos, mas também temática Cucaú. Eu vou explicar essas coisas daqui a pouco. Então, assim, como ela diz, né? Os elementos da história sempre são interpelados a partir de um certo ponto de interesse. O historiador vai estudar o tema sem a possibilidade de se pôr lá, né? A gente não conhece viagem no tempo, não tem tecnologia para isso, então você não vai lá exatamente. Você se aproxima daquele tema a partir de onde você está. Você tem os seus interesses. Mesmo o historiador, ele é pautado pelos imperativos do contexto em que ele está inserido. Mas existe uma diferença entre a perspectiva histórica e a perspectiva sociológica ou política, na medida em que o interesse do historiador é se manter o mais próximo possível do material que diz respeito àquele período e à interpretação do que aconteceu naquele período. O sociólogo ou político, ou aquele interessado nas implicações sociológicas ou políticas, ele vai ver os acontecimentos do passado em função de uma determinada teoria sociológica, política, ou de um ponto de interesse, vamos dizer assim, a partir de onde esses elementos assumem significação. E aí a Silvia Lara diz que acabou acontecendo ao longo das décadas de o assunto Palmares ser absorvido por uma pauta absolutamente legítima, quem me conhece sabe, eu sou bastante interessado, inclusive, não é à toa que eu li esse livro, a pauta que seria a luta do movimento negro por direitos, e a luta pela emancipação e a luta pela superação de injustiças históricas. Então, a luta por igualdade de oportunidade, esse tipo de coisa. Nesse contexto, Palmares é absorvido como um símbolo de resistência, um símbolo de confrontação, um símbolo de altivez, um símbolo, então, de luta, né? E aí o que a Silvia Lara vai mostrando é que no contexto ali a gente vê essas coisas todas, mas os arquivos permitem enxergar outras significações para os Palmares no contexto da época. E aí ela tenta um pouco discutir como a gente pode acessar esse fenômeno histórico tão significativo. E nesse contexto ela mergulha muito fundo, é um trabalho muito bonito de ver, porque ele é fruto de muita pesquisa mesmo, e ele denota muita erudição, apesar de ele ser escrito de maneira muito palatável. É técnico, é claro, então frases longas, essas coisas usuais, mas ele é muito acessível para o leitor, muito generoso com o leitor. Apesar disso, como eu disse, ela aprofunda bastante. Então a gente lê bastante sobre como estavam organizados os povos vivendo na África naquele período histórico. O período histórico, no caso, sendo final do século XV, mas principalmente séculos XVI e XVII. Também como estavam organizados os povos habitando a América na época. Então ela acaba falando das incursões dos portugueses, as incursões dos holandeses, dos franceses, estavam sempre de butuca aqui, os ingleses menos, mas um pouco também, e como era esse intercâmbio entre esses povos. A Europa ela não fala muito, do contexto da Europa ela não se ocupa muito, mas ela fala bastante, então, sobre como estavam organizados os povos habitando uma determinada região da África, de onde se davam as negociações e as incursões para captura e compra e sequestro daqueles africanos que seriam trazidos para o Brasil para compor a mão de obra escrava. E ela entra nesses meandros porque tem uma discussão que ocupam tanto os historiadores, os interessados no tema Palmares, que é, bom, quem morava lá no fim das contas? Porque, para quem não conhece, o que a gente chama de Quilombo dos Palmares é um conjunto de mocambos, que era o nome que eles usavam na época. Quilombo veio a se consagrar ao longo do processo, mas eles chamavam de mocambo, que era uma habitação na mata,
no contexto de Pernambuco especificamente, mais para o sul nem sempre era o caso, mas lá em relação aos Palmares era numa região onde tinha muitas palmeiras, por isso que chama Palmares. Os Palmares é uma designação de uma região geográfica e os mocambos ficavam lá. Então, desde o começo do século XVII, no mínimo, a gente tem arquivos, né, cartas e ofícios e projetos de lei fazendo referência aos mocambos dos Palmares e o problema que isso era. Por que isso era um problema? Porque os mocambos, eles recebiam fugitivos, seja indígenas, seja africanos, seja filhos de africanos que também eram escravizados, e essas pessoas então fugiam da dominação dos colonos e dos colonizadores e dos senhores, né, dos donos de engenho e etc. E eles acabavam então virando um ponto de desequilíbrio para a economia e para a administração local, né? Era compreendido que eles eram uma ameaça em potencial. E aí tem toda uma movimentação para acabar com isso. O que a Silvia vai mostrando, eu vou resumir um pouquinho aqui, é que os Palmares, os mocambos dos Palmares, eles tiveram muita longevidade, duraram pelo menos 80 anos, provavelmente mais, com uma organização crescente, tendo um momento, inclusive, em 1678, teve um processo de negociação de paz. Houveram tentativas anteriores em que o governador de Pernambuco, ou mesmo o vice-governador geral lá do Brasil, dos Brasis, como eles falavam, entrou em contato com as lideranças dos mocambos dos Palmares, falando tipo, gente, vamos organizar as coisas? E aí tinha negociações de paz, que a Silvia vai mostrando como elas repetem experiências que já tinham ocorrido em negociações com governantes na África, e retomando coisas que aconteceram em outras colônias portuguesas também. Então tem todo um modo de interagir, e num dado momento, isso é muito interessante, tem um reconhecimento da autonomia administrativa e da autonomia diplomática dos Palmares. Então a gente pode entender que por um certo período houve reconhecimento por parte dos poderes constituídos do fato de que no coração do Brasil havia um governo independente, esse governo que era o governo dos Palmares, que era encampado por uma figura que era o Ganazumba. Ganazumba, então, negociou a paz e ele fez essas tratativas, assinou esses documentos, houve paz entre o rei de Portugal, através do governador dos Brasis, e o Ganazumba como governante de Palmares. Só que essa negociação envolveu uma transposição. Eles saíram dos Palmares e foram para essa outra região que existe até hoje, que é Cucaú. Lá já tinha engenhos constituídos, tinha terra boa para plantar e etc. E aí o governo brasileiro ficaria com o território dos Palmares. Era melhor para eles porque era mais fácil de vigiar Cucaú do que vigiar Palmares. E um dos termos do acordo era que eles não iam mais ser coniventes, eles não iam receber mais foragidos. Quem foi para Cucaú é habitante de Cucaú, mora lá, é um cucauense, firmeza. Quem saiu do Brasil em busca de abrigo, asilo, em Cucaú, não poderia ser recebido pelo Ganazumba. Ganazumba tinha que se fechar e falar, olha, acordo diplomático aqui, eu não recebo, né? Então a imigração não pode acontecer aqui. Isso foi feito. O que aconteceu foi que o Ganazumba se comprometeu também a ajudar a apaziguar aqueles que estavam sob seu governo em Palmares, e ele não conseguiu. Um tanto do grupo ficou nos Palmares, se recusou a sair de lá, começou a resistir, inclusive ao Ganazumba e ao povo de Cucaú. E esse povo começou a ser liderado por esse cara que a gente chama hoje em dia de Zumbi, que já foi chamado por vários nomes, ninguém sabe exatamente como ele era chamado, nem se era uma pessoa só, na real. É possível que fosse uma função, então tinha mais de um cara. De qualquer modo, tem esse período, depois de 1680 e até 1700 e pouquinho, em que os Palmares viraram um foco de resistência, tinha uma guerra acontecendo. Cucaú foi atacada logo depois pelo governo brasileiro, não necessariamente como trairagem um pouco, mas porque Cucaú não estava conseguindo cumprir o acordo. E aí, num dado momento, eles começaram a ser mais acossados e eles reagiram, e aí houve confrontação, Cucaú foi destruída. Então Cucaú teve uma história breve, mas ela é historicamente importante.
E o povo, né, que defende Palmares como um símbolo de resistência, obviamente não tem grande apreço por Cucaú, que não é símbolo de resistência coisa nenhuma, é um símbolo de diplomacia, né? E aí Palmares, sob a liderança do Zumbi, então, porque o Ganazumba saiu, sob a liderança do Zumbi, resistiu e eles construíram fortificação, era um terreno grande, eles tinham mata lá dentro, tinha nascente de rio lá dentro, e eles tinham então várias casas, pelo menos 1000 casas, mais ou menos do tamanho de Canudos, curiosamente. E aí então eles tinham lá um território grande, protegido por paliçadas, né, paliçada dupla, com fosso no meio, e várias incursões foram lá desbaratadas pelas forças do Zumbi. Então eles iam tentando transpor ali para derrubar, para matar todo mundo mesmo, e com muita dificuldade. Acabaram conseguindo invadir e desmontar essa fortificação dos Palmares quando entrou na história um cara que era um mercenário do Brasil que chama Domingos Jorge Velho. Ele é associado como um dos bandeirantes, ainda que o termo seja a posteriori, né? Na época ele não se entenderia se chamasse, você que é um bandeirante? Eu não sei nem o que é isso. Mas, né, hoje em dia a gente olha e fala que ele é. E de qualquer maneira, ele era um mercenário que atuava congregando forças e atuando em confrontos no Brasil. Como eu já disse várias vezes aqui, teve muita guerra no Brasil e o Jorge Velho era um mercenário, ele rodava o país. Ele inclusive atrasou para chegar nos Palmares porque ele estava lutando contra um povo tapuia, um pouco mais ao sul ali. Então só depois que ele matou, né, um monte de indígena ali, um monte de gente originária do Brasil, ele reuniu as forças dele e mais um monte de gente que ele mandou o governo contratar e foi para cima, sitiou Palmares, ficou meses ali forçando os caras a ficar presos e fez várias incursões e aí eventualmente queimou, matou todo mundo, não sei o que, catástrofe e tal. Tem várias discussões quanto à significação disso em termos da história do Brasil, o que isso diz da história do Brasil. Teve então um determinado momento uma unidade autônoma no coração do território que hoje a gente chama de Brasil, assim como teve, né, uma nação holandesa, onde hoje é o Brasil, houve uma nação francesa também, a França Antártica, como a gente chama, que é ali na região do Guanabara, no Rio. Então a história do Brasil ela é muito menos uniforme do que a gente aprende na escola. E esse livro da Silvia Lara, então, fica como uma boa dica para quem quiser ver quão longe a discussão vai, tanto no sentido do Estatuto do Arquivo, quanto no sentido das complexidades e meandros do que compõe a nossa história. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo, da indicação de leitura em Lendo. Espero que gostem do livro. E qualquer comentário, dúvida, crítica, tô sempre aqui, beleza? Grande abraço!